Caros diáconos, Reinhold, Antônio Moraes, caros irmãos, hoje nós temos na liturgia do Evangelho um texto que me pareceu muito providencial para a novena. Quem está acompanhando esses dias da novena viu que a gente mudou a primeira leitura e o salmo respectivo nesses dias, né? Mas missa de domingo convém menos a gente mudar, né? E aí eu vi a providência de Deus, né? A gente vai ver, por dois motivos especificamente. Eu acho que esse evangelho de hoje, ele casa muito bem com o momento que a gente está vivendo, com a novena do nosso padroeiro e assim por diante. Mas eu queria que todos nós nos identificássemos aqui com esse personagem, né? Que é Bartimeu, né? Filho de Timeu, cego, mendigo, à beira do caminho, e viu Jesus ali que passava, né? Uma grande multidão o seguia. E diz aqui, quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nós devemos nos identificar sim com esse mendigo cego à beira do caminho, porque diante de Deus, todos nós somos esses mendigos, estamos sempre pedindo. O mendigo é aquele que está sempre pedindo, né? Não tem muita coisa para dar, está sempre pedindo um dinheiro, uma esmola, pedindo um pão, enfim, sempre pedindo, não tem muita coisa. Nós somos assim também diante de Deus, né? Quantas coisas nós pedimos, né? A gente agradece também, claro, mas só para depois poder voltar a pedir, porque senão fica feio, né? Mas a gente pede sempre a Deus, muitas coisas nós pedimos a Deus. Então nós somos como Bartimeu também, né? Mendigos diante de Deus. Nós pedimos saúde, nós pedimos tantas coisas. Pedimos às vezes um emprego, pedimos a vida de alguém que está à beira da morte, tantas coisas, para nós, para aqueles que nós amamos. Nem sempre nós somos atendidos, é a experiência que nós fazemos, né? Eu quero falar sobre isso também. E ele era cego, e assim também nós, sem Cristo todos nós somos cegos, porque ele é a luz do mundo. Ele mesmo falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Quem não o segue acaba ficando nas trevas, em alguma medida não vai saber por onde ir, não vai ter luz, e aí é como se fosse cego. Jesus é a nossa luz, é Ele que nos ilumina, e Ele cura a nossa cegueira. Inclusive nós associamos a luz com essa ideia, né? da sabedoria. Às vezes nós não sabemos muito bem o que agir, em alguma ocasião a gente não está conseguindo resolver. Mas vem cá, me dá uma luz aqui, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso aqui? Olha aí, a luz é justamente essa imagem da sabedoria. Jesus é esse que nos dá critérios, que nos ajuda a discernir qual é o melhor caminho a seguir. Então devemos nos identificar com esse Bartimeu aqui, que começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse pedido vai ser atendido sempre. Eu dizia, muitas vezes nós pedimos a Deus e sabemos por experiência que nem sempre nós somos atendidos. Nem sempre o que nós pedimos acontece. Nem sempre as coisas saem como nós esperamos. Aliás, geralmente elas não saem como nós esperamos. Muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, ou nunca acontecem. A gente pede e a coisa não acontece. Quantas vezes, quantas experiências nós temos assim? Nós podemos pedir, como eu falei, saúde e continuar enfermo ou piorar. A gente pode pedir a vida de alguém que está internado e a pessoa vir a falecer. A gente enfrenta esse drama todos os dias, faz parte da nossa vida, né? Da história das nossas famílias. Tantas outras dificuldades. Uma pessoa pedindo emprego às vezes e não consegue. Uma menina pedindo um namorado, ou o contrário, um rapaz pedindo um namorado e não consegue, né? Segundo seus critérios, enfim. Então, tantos outros pedidos nós fazemos e nem sempre são atendidos. Mas esse aqui, quando nós fazemos, ele é atendido. Então, façamos esse pedido aqui a Deus. Quando nós fazemos esse pedido, Deus atende. E eu quero aqui invocar, inclusive, a minha autoridade de padre, de ministro de Deus, para dizer isso para vocês. Tomem posse dessa palavra que eu estou dizendo. Esse pedido, quando nós fazemos a Deus, Deus vai atender. Ele não passa despercebido. Esse pedido que Bartimeu fez: filho de Davi, tem piedade de mim. Quando nós pedimos a Deus: Senhor, tem piedade de mim, esse pedido não tem como não ser atendido. Todas as ocasiões. Se nós de coração sincero pedimos: Senhor, tem piedade de mim. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Jesus, perdão, me perdoa, misericórdia, piedade. Esse pedido sempre vai ser atendido. Jesus está sempre de mãos estendidas ali para nós, de mãos estendidas para nós, e vai nos ouvir.
Então é esse o tipo de pedido que nós devemos fazer. Como ele ensinou no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos ofendem também. Então, vamos tomar posse dessa palavra para nós, para a nossa vida. E aí tem um detalhe aqui. Muitos ali à sua volta o repreendiam para que se calasse. Muitos, não eram poucos não. Diz aqui o texto que eram muitos, se repreendiam para que se calasse. Ou seja, estavam mandando ele calar a boca. E a gente imagina que não era com muita educação, né? Como é que você manda alguém calar a boca assim? Por favor, faça silêncio, porque você está incomodando. Não, é cala a boca mesmo, cala a boca. Não é mendigo ali, à beira do caminho, todo sujo, sabe? Aquela coisa, cala a boca, daí para baixo. Né? E não eram poucos, eram muitos. Mas a verdade é que esse homem estava acostumado a ser humilhado. É duro ouvir isso, né? Mas é verdade. O homem que estava acostumado a sofrer humilhações, deboches, indiferença. Então aquilo ali para ele, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Gritava mais ainda, com mais força: Filho de Davi, tem piedade de mim. Chamou pelo nome de Jesus. Jesus, tem piedade de mim. O nome de Jesus tem uma força. A gente vai ver isso falando de Josué, né? Então, Jesus, chamar pelo nome dele, invocar o nome de Jesus. Quem invocar o nome de Jesus não vai ser desatendido, né? Não vai ser esquecido, não vai ser desamparado. Pelo contrário, vai ser acolhido. Então, invocar o nome de Jesus é a sua misericórdia. E aí, ele começou a chamar mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse, Jesus parou ali, ele estava a caminho, mas ele parou, ouviu, certamente chegou aos ouvidos dele a voz de Bartimeu, ele parou, e a palavra dele: chamai-o, chama lá. Falou para os seus discípulos mais próximos ali, né? Chama ele lá. E aí, foram alguns a ele e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Muitos o repreendiam, mas alguns ali mais próximos foram a ele, também disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E Bartimeu dá uma lição para nós aqui, ao mostrar a quem nós devemos ouvir. Porque na nossa vida nós fazemos essa experiência também. Talvez muitos nos repreendam, nos desanimem, né? Ou perseguições, incompreensões podem acontecer nas nossas vidas, mas muitos também vão nos encorajar. A quem nós vamos ouvir? A quem vamos dar ouvidos? Aqueles que nos motivam a ir até Jesus, que nos dizem: coragem, levanta, enfim. Então ele ouve bem, dá esse bom exemplo para nós. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Aquele manto que devia estar um trapo sujo também, enfim, mas que era a única coisa que ele tinha e que cobria suas vergonhas, suas feridas, talvez sua sujeira, a humilhação que ele tinha ali. Ali ele largou aquilo tudo, toda aquela sua segurança, ele deixou tudo aquilo ali. Parece que ele já pressentia que Jesus ia revesti-lo de novo, que ele era chamado a algo novo. Então ele abandona aquele manto, abandona o pouco que tinha, sem medo de se expor, sem medo das suas vergonhas, da sua humilhação, se aproxima de Jesus, dá um pulo e vai até Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E pensar dessa pergunta, né? Eu fico pensando assim, lendo de primeira, né, assim, que se eu fosse um dos apóstolos, se eu fosse um dos discípulos mais próximos ali de Jesus, se eu estivesse ali perto na hora, eu acho que eu ia acabar pagando mico ali, porque eu acho que ia falar assim para Jesus. Não sei, ainda bem que eu não estava lá, porque eu acho que ia falar assim para Jesus: Jesus, vem cá rapidinho, cá entre nós. Olha só, mestre, eu não sei se o senhor reparou, esse senhor é cego. Então, uma pergunta dessa, né? O que você quer que eu faça? Ele quer enxergar, Jesus, está óbvio, está aí, pelo amor de Deus. Não faz um negócio desse, vai passar vergonha aqui na frente da multidão, vai ficar todo mundo pensando, você pensa: esse homem é mestre mesmo, como é que eu não adivinho um troço tão óbvio? Eu já sabia aí, claro que o cego ia falar isso, o que eu vejo, até eu sabia, como é que esse Jesus aí também, às vezes, né, está meio distraído, né? Mas não, essa pergunta tem sentido, sim. O que você quer que eu faça para você? O que você quer? Senhor, que eu veja. Porque na verdade, ele passando a enxergar, ele estava abrindo mão de alguma coisa. Ele estava mudando de vida. Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Enquanto ele é cego, ele pode ficar à beira do caminho mendigando. Ele não tem como trabalhar. Ele já está habituado, ele está há anos fazendo aquilo, já está acostumado a ser humilhado, a ficar sujo ali.
Então é mais fácil, mais cômodo. Pede uma esmola, alguém dá um pedaço de pão, ele fica ali, sossegado, sem responsabilidades, sem atribuições, sem dor de cabeça também, sem uma família, enfim, mas ele está ali. Mas se Jesus fala, o que você quer? Você quer sair disso? Você quer largar essa vida? Você quer deixar de ser cego à beira do caminho, se lamentando, se auto-vitimando, coitado de mim como eu sofro, todo mundo me humilha, ninguém cuida de mim, né? Você quer deixar isso? E quer viver uma vida nova? Quero. Se eu quero ver, se eu que eu veja, ótimo. Então tá bom, então tua fé te curou, pode ir. E ele seguia Jesus pelo caminho, recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Essa pergunta não é tão óbvia assim. Igual aquela que tem lá na piscina de Betesda, está lá em João 5, tinha lá uma piscina onde diz a lenda que de vez em quando um anjo passava por ali, mexia as águas, e o primeiro que mergulhasse na água era curado de qualquer doença. Então ficava um monte de doentes ali. E tinha um homem que estava ali recostado, um paralítico, há 38 anos. Jesus chegou para ele e falou, meu filho, você quer ser curado? Ah, Senhor, eu já estou aqui há 38 anos, e não tenho ninguém para me levar lá na água. E sempre que o anjo vem e mexe, alguém vai e passa à minha frente. Não é isso que ele diz? E Jesus era muito educado, porque senão ele fala assim, foi isso que eu te perguntei? Eu te perguntei se você quer ser curado. A água eu te curo. Mas é essa a ideia, olha só a autocomiseração daquele homem. Ah, coitado, como eu sofro, eu estou há 38 anos aqui, sabe? Ninguém cuida de mim, não tem ninguém para me ajudar, Jesus, nenhuma pessoa. Ele queria um ouvido para ouvir as lamúrias dele. E sempre que vem o anjo e mexe, alguém passa à minha frente. Eu sou um injustiçado, ninguém aqui sofre mais do que eu sou o mais sofredor de toda essa piscina aqui, eu sou o que mais tem direito de reclamar. Olha só a vida. E você quer largar isso e viver uma vida nova, ou você quer continuar? Porque se você quiser continuar, você fica aí, tudo bem. Eu quero saber o que você quer. Então nós devemos cuidar também. Às vezes isso pode acontecer conosco. Todos nós temos motivos para nos queixar. E para murmurar, talvez. Para se revoltar com Deus ou com o que fizeram conosco. Com injustiças que passamos. Incompreensões, às vezes sérias. Mas nós podemos fazer a opção de dar o dom do perdão a quem nos fez mal. E seguir Jesus, e viver com alegria, e falar, não, eu não quero mais isso, eu não quero essa autocomiseração, ficar nessa angústia, nessa humilhação, eu quero viver uma vida nova, então eu vou dar o dom do perdão, e vou acolher o dom de Cristo, e vou seguir com Ele, essa vida nova, como Ele fez, como Ele perdoou quem fez mal a Ele, não vou me fazer de vítima, não vou ficar me humilhando naquela autocomiseração, uma autopiedade, um vitimismo que não nos ajuda, que incomoda até as pessoas estão sempre aquela lamúria ali, fica, então nós podemos fazer essa opção, e eu vejo que o Evangelho, em algumas passagens, Jesus faz essa provocação também, para aqueles que ele vê sofrendo muito, ele fala, vamos lá, sai dessa condição então, não é só o dom da cura, mas é uma vida nova. A partir daquele momento recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Olha aí, viveu uma vida nova. E eu dizer que foi muito providencial essa leitura, a gente nem precisou mexer, Deus já arrumou e já preparou para a nossa novena. Primeiro porque aqui Jesus é chamado filho de Davi. 2 vezes, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mandá-lo calar a boca, gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. E amanhã é o 7º dia, é o dia de Davi, a gente vai ver Davi na nossa novena, no caminho de salvação que a gente está fazendo, na antiga aliança, assim por diante. E o segundo motivo é porque nós estamos na novena do nosso padroeiro, São Judas Tadeu. E esse aqui eu considero um dos melhores textos dos evangelhos para nós falarmos sobre o valor e o sentido que tem a intercessão dos santos para nós. Para nós entendermos o que é a intercessão de São Judas Tadeu para cada um de nós. Esse santo, porque nós temos tanto carinho, como os outros, como a Virgem Maria, como São José e todos os santos, eles são modelos e intercessores. Por isso a igreja os apresenta para nós como modelos, portanto, exemplos para nós, e como intercessores, eles intercedem por nós junto de Deus. Não são intermediários entre nós e Deus, nós não precisamos de intermediários, Jesus está muito próximo de nós. Quem são os santos então? Eu acho que essa passagem, ela ilustra muito bem quem são os santos para nós, justamente nesses, que se aproximam daquele homem que estava desanimado, abatido à beira do caminho, mas que quando viu Jesus passar, começou a gritar.
Jesus disse: chamai-o. E aí eles se aproximaram e disseram: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Jesus te chama. Essas três sentenças aqui: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esses são os santos. Os santos para nós são aqueles que a igreja nos apresenta, que estão de pé ali, vencedores, junto de Deus, e que estão dizendo para nós: nós conseguimos, então vocês também podem conseguir. Vale a pena, não desanimem, coragem, levanta-te daí do teu desânimo, do teu abatimento, da tua falta de fé, da tua falta de confiança. Levanta, Jesus te chama. Jesus está sempre de braço estendido para nós. Jesus está sempre nos chamando. Jesus está sempre nos chamando, está sempre próximo a nós. Pois bem, os santos são esses que dizem: olha, Jesus está te chamando, levanta, vamos, coragem. Por isso que eu acho esse texto muito bom para nós falarmos justamente sobre a intercessão dos santos. Ele nos explica qual é o sentido da nossa devoção e do nosso carinho a São Judas Tadeu. É aquele que se aproxima de nós, que fala: olha, eu fui fiel, é possível, com a graça de Deus a gente consegue. Vamos, levanta, você também vai conseguir. Vamos até Ele, vamos a Jesus, porque Ele está te chamando. E é Jesus quem faz a obra. Então assim é que Ele é um intercessor. Ele é um mediador que nos leva, na verdade, ao único mediador, que é Cristo, né? Então, por isso eu vi aí muito esse sinal da providência conduzindo a nossa novena. E hoje a gente fala na novena, eu não podia deixar de falar do personagem também, apesar da gente não ter nenhuma leitura, né, sobre ele, mas a gente pode fazer uma leitura justamente em cima disso, porque ele também foi um mediador, Josué. Ontem nós vimos a figura de Moisés, né? E sem dúvida Moisés é alguém que é muito mais imagem de Jesus. A gente vê que, eu até dizia que Jesus é, no fundo, o novo Moisés, aquele que faz com que nós atravessemos ali o mar vermelho, que na verdade é o vale da morte, e saímos com vida do outro lado, que vai à nossa frente, como Moisés foi à frente do povo de Israel. Jesus vai à nossa frente com a sua cruz, nós vamos atrás dele, e ele nos conduz à terra prometida. Então em Moisés por quem veio a lei, Jesus que nos dá a nova lei, e temos outros tantos sentidos em Moisés que vemos ele como imagem de Jesus. Ele aponta para Jesus. Jesus é, no fundo, o novo Moisés. Mas Josué também. Quem é Josué? A figura de Josué e a sua importância. Josué diz lá o escrito do Êxodo, que ele desde jovem, ele acompanhava Moisés, era como que um ajudante ali, um jovem ajudando Moisés, subia com Moisés ao alto do monte, mas ele parava enquanto Moisés subia e se entretinha com Deus, e dialogava, intercedia pelo povo, recebia as tábuas da lei, mas ele estava sempre próximo ali, quase que um servo ali ajudando, um jovem ajudando Moisés. E depois é ele que vai dar continuação à obra de Moisés. Moisés, ele morre à beira da terra prometida, perto da terra prometida, ali na entrada. Ele não entra na terra prometida, ele morre na hora de entrar. E Deus já tinha anunciado a ele: você vai conduzir o meu povo até a terra prometida, mas você não vai entrar, você vai morrer antes. Já tinha anunciado a Moisés isso. Moisés já sabia que ele ia conduzir o povo, mas não ia entrar. Mais uma vez a gente vê como Moisés não olhava para os seus interesses, mas olhava só para os interesses do povo. Se ele também fosse entrar na terra prometida, se ele também fosse usufruir daquela terra onde jorra leite e mel, talvez ele tivesse até mais ânimo, mais entusiasmo, mas nem essa motivação ele tinha. A motivação era só a de conduzir o povo à terra prometida, porque ele mesmo, Deus já tinha anunciado a ele que ele não entraria. Só que aí Deus no final tem um gesto de benevolência e dá a Moisés uma grande graça. Não tinha falado antes, guardou uma surpresa para o final. Ele morre no monte ali à beira da entrada, mas ele vê a terra prometida. Olha para frente, Moisés, essa é a terra que eu darei aos meus filhos, ao povo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao meu povo, né? Essa é essa terra que está à tua frente, toda ela eu darei à minha descendência, a esse povo que você conduziu. Então Moisés tem essa graça de ver ali a terra prometida, mas de fato ele não vê, ele morre. E aí é Josué quem vem depois de Moisés e dá a entrada do povo na terra prometida. E por isso Josué é também uma imagem muito clara de Jesus. Primeiro pelo nome. Uma curiosidade, de todos esses personagens, Josué, ele é o único que é a imagem de Jesus também pelo nome. Por quê? Porque Josué e Jesus, na verdade, são
duas traduções diferentes, mas do mesmo nome. No hebraico, no original, são o mesmo nome, né? Em hebraico é Joshua, né? Que até em inglês tem esse nome, né? Vira Josh, vira apelido, né? Em português não, mas é Joshua no hebraico. Ele pode ser traduzido como Josué ou como Jesus, é o mesmo nome. Inclusive, uma curiosidade, aquele filme, imagino que todos tenham visto, Central do Brasil, né? Brasileiro famoso, com a Fernanda Montenegro, o nome do menininho no filme é Josué. E o nome era Josué por causa disso, porque eles queriam botar o nome de Jesus. O nome do menino ia ser Jesus. Aí depois eles acharam que ia ficar forçado demais botar o nome de Jesus, porque não é comum. Nós não costumamos botar o nome das nossas crianças de Jesus, né? No Brasil não tem esse hábito, né? A gente não vê. Em Portugal também não tem. Vocês conhecem alguma criança que chama Jesus? Eu não conheço, quase não tem. Nos países de origem espanhola, sim. Na Espanha, Argentina, Uruguai, enfim, assim por diante, a gente de vez em quando encontra um menino chamado Jesus. Tem até um apelido que eu esqueci agora qual é, mas que eles chamam próprio, igual José, Pepe, né? Eles têm um apelidozinho para quando o menino chama Jesus. Tem até no time da Espanha, tem uns 2 Jesus lá no time de futebol, na seleção espanhola. Enfim, estou me perdendo aqui no assunto, mas só para voltar. Para dizer, esse nome, Josué e Jesus, são sinônimos, né? Então, o que significa? E nisso também Josué tem um papel importante ali. A gente sabe lá no anúncio do anjo Gabriel para a Virgem Maria: você vai conceber um filho e lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Deus salva, ou Deus é salvador. E por que eu estou dizendo que é importante esse nome também na figura de Josué? Porque, gente, vamos imaginar o desespero, pelo menos a aflição do povo de Israel quando Moisés morre. Ele que tirou eles do Egito, da escravidão, lá com toda a passagem, aquele prodígio lá do cordeiro do sangue marcado. O anjo exterminador passou e eles foram preservados. Eles saem, o mar se abre ali com Moisés ali com a vara, fere o mar, abre o mar, eles atravessam o mar a pé enxuto, caminhou pelo deserto com o povo, deu a sua lei, sempre intercedendo por eles. A gratidão, o carinho que o povo tinha, o respeito, a reverência que tinham por Moisés. E agora, na hora que a gente está entrando na terra prometida, tem aqueles povos para a gente vencer toda essa dificuldade. E agora, justamente aqui à beira ali, Moisés morre. O que vai ser de nós? E aí nós temos Josué, que com o seu nome profetiza: Deus salva, Deus é que salva, não é Moisés. Não tenham medo, porque Deus não abandonou vocês, Deus está com vocês. Ele trouxe vocês até aqui por meio de Moisés, e vai prosseguir agora por meio de Josué, o mesmo Deus. Moisés era um representante de Deus, um enviado seu. A mesma coisa vai acontecer com Josué. E ele manda por Moisés essa mensagem para o povo: não tenham medo, porque eu vou morrer, mas Josué vai dar continuidade e vai conduzir vocês à terra prometida. Deus vai cumprir todas as suas promessas em Josué. Como ele esteve comigo, vai estar com Josué. E como vocês me obedeceram, obedeçam em tudo a Josué. E depois que Moisés morre, Deus aparece para Josué e diz justamente isso a ele: não tenha medo, eu estou contigo, nunca vou te desamparar, nunca vou te abandonar, eu estarei contigo sempre. Então tem confiança, não tenha medo. Olha a força dessa palavra. E essa palavra é nossa, essa palavra é da igreja. Essa palavra é para cada fiel. Cada um de nós pode e deve ler essa palavra e falar: é para mim. Deus está falando para mim isso aqui. Eu estou contigo, tem confiança, eu nunca te abandonei, nem vou te abandonar, nunca te desamparei, não vou te desamparar, eu estou sempre contigo. Então a gente tem que tomar posse dessa palavra para nós, para a nossa vida. E ele vai então à frente do povo. Então por isso, um primeiro motivo para ele ser uma imagem de Jesus, Josué, é isso, até pelo nome. Segundo, por isso, porque ele é o novo Moisés. Ele ganha esse apelido do povo. O povo de Israel começa a chamar ele de novo Moisés, porque diz lá a escritura que ele foi com a força e o espírito de Moisés. Deus deu a ele a força e o espírito de Moisés para que ele prosseguisse a missão. Atenção, hein? Não há aí uma reencarnação. Não é essa ideia não é cristã, de uma reencarnação, né? Mas o espírito, ou seja, a força, o carisma, as virtudes que acompanharam Moisés, aqueles dons estarão também em Josué. Então por isso, porque ele é o novo Moisés, ele é uma imagem de Jesus, porque na verdade Jesus é que é o novo Moisés, que nos dá a nova lei. Moisés deu a lei,
Jesus dá a nova lei, o mandamento novo, amai-vos como eu vos amei. Tudo em Jesus se faz novo, passaram as coisas antigas, tudo se fez novo. Essa é a boa nova do Evangelho, para homens e mulheres novos, vinho novo em odres novos, tudo se faz novo. Olha aí, como é que também nisso Josué é uma imagem de Jesus. E no último aspecto também, porque é justamente ele que dá entrada com o povo na terra prometida, né? Moisés não entrou, Moisés morreu ali. Então esse é um sinal de Cristo, que morre, e aparentemente foi um fracasso, toda aquela aventura e aquela caminhada, mas na verdade Deus os acompanha, e Deus de alguma maneira faz como que Moisés ressurja a sua força, o seu espírito, através de Josué, e da entrada na terra prometida. E é bonito porque quando eles chegam, né, no Jordão, o Jordão é o limite da terra prometida. Passando o Jordão, eles tomam posse da terra. Quando eles chegam no Jordão, no rio, Josué vai à frente deles, e quando Josué pisa ali o rio Jordão, o que acontece? O rio, ele faz uma barragem, o rio faz uma barragem como se fosse uma represa, as águas correm e eles atravessam de novo a pé enxuto. Olha aí, lembrando lá o que aconteceu no Mar Vermelho. É Deus dizendo: estive no começo, estou aqui no final, acompanhei vocês o tempo todo, olha aí, e quando eu agi por meio de Moisés, estou agindo agora por meio de Josué. Obedeçam, continuem juntos, firmes, porque eu vou acompanhar vocês até a terra prometida. E assim eles atravessam o rio Jordão a pé enxuto, lembrando a travessia do Mar Vermelho, e aí eles tomam posse lá da terra prometida. Então Josué é quem conduz, na verdade, ele é vamos dizer, o representante de Deus, né? Mas é ele quem conduz o povo, quem dá a entrada com o povo na terra prometida. Então, na verdade, também nisso, ele é uma imagem de Jesus, que é quem nos dá a entrada na terra prometida. Eu vou à frente de vocês, mas depois eu voltarei. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês, depois eu vou buscar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Olha aí, Jesus que nos conduz e dá a entrada na terra prometida. Então, é como ali a morte de Moisés e a ressurreição em Josué. A mesma coisa acontece na cruz e ressurreição de Cristo, né? E aí nós temos algumas outras passagens de Josué que chamam a nossa atenção. O cerco de Jericó, quando eles cercam Jericó e caem as muralhas ali ao toque da trombeta, é ele quem conduz, eles tomam posse da terra então. E depois uma outra no final que eu quero lembrar, a gente já falou de Noé, para ver quem é a família de Jesus. A mesma coisa nos filhos de Israel, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos, para nós sabermos quem é a família de Jesus. Somos nós, a igreja. Quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Essa é a família de Jesus. E Josué diz ao povo, lá na hora que eles estão fazendo a renovação das promessas da aliança, ele diz ao povo: vocês escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses desses povos, os amorreus, cananeus, hititas, nós chegamos aqui, eles têm os seus deuses, vocês escolhem se vocês querem servir esses deuses, ou se vocês querem servir ao Senhor, a Adonai, ao Deus que nos tirou da escravidão e nos conduziu aqui em segurança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que Josué diz. Vocês escolham, vocês são livres. Cada um escolha quem quer servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E o povo diz: longe de nós servimos a outros deuses, a deuses estranhos. Nós vamos servir ao Deus que nos acompanhou, que esteve sempre conosco, que não te desamparou e não vai nos desamparar também, que vai estar sempre conosco. Então, olha aí, mais uma vez, ele como um modelo, como um exemplo também para nós. Intercessor, mas como um exemplo também de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos professar juntos a nossa fé.